Olá, sejam muito bem-vindos. Olha, o desafio aqui hoje é dos grandes, viu? A gente vai tentar resumir milhares de anos de história do Antigo Testamento em apenas alguns minutos. E aí, como é que se faz uma coisa dessas? Bem, o segredo é focar naqueles momentos que realmente definem essa jornada épica. Pois é, essa é a grande questão, não é mesmo? A resposta é simples. A gente precisa olhar para os pontos-chave, os pilares que sustentam toda a narrativa. É como montar um quebra-cabeça gigante pegando só as peças essenciais. Vamos percorrer esses momentos decisivos que formam a espinha dorsal dessa história. Para a gente não se perder, nossa jornada vai ser dividida em 5 atos, 5 grandes momentos. A gente começa com a fundação, lá do comecinho de tudo. Depois, vamos para a aliança, um pacto que dá origem a uma nação. Em seguida, o reino, com toda a sua glória e também sua queda. Daí a gente vê a consequência de tudo isso. E para fechar, a esperança, que aponta lá para frente. E tudo começa, claro, no princípio. Não tinha como ser diferente, né? Nossa primeira parada é justamente essa: entender como tudo foi criado e como, logo de cara, as coisas já saíram um pouco do rumo. A história se inicia num cenário de harmonia total, um mundo perfeito. Só que essa perfeição é quebrada. A desobediência humana abre uma fenda, uma separação entre a humanidade e Deus. E o resultado disso, uma espiral de maldade, que cresce tanto que leva a um juízo devastador, o dilúvio. Mas mesmo no meio de toda essa destruição, surge um fio de esperança com Noé e sua família, que são salvos. Agora, vamos dar um passo atrás só para ter uma visão geral do caminho. Essa linha do tempo aqui é o nosso mapa. A gente começa com as promessas feitas aos patriarcas, depois passa pela grande libertação do Êxodo, entra na Era dos Reis, atravessa o período sombrio do exílio e, finalmente, chega ao retorno. É a história de uma nação inteira, de altos e baixos. Beleza, agora a gente vai para a segunda parte. Aqui o foco se fecha num grupo bem específico de pessoas. É a história da formação de uma relação única, de um pacto, uma aliança. E tudo isso começa com uma única pessoa, Abraão. Ele recebe uma promessa incrível de que seria pai de uma grande nação. Essa promessa passa para o filho dele, Isaque, e depois para o neto, Jacó. E os 12 filhos de Jacó, eles se tornam os líderes das 12 tribos que vão formar a nação de Israel. Pensa só, de um homem só para uma nação inteira. Só que essa jornada está longe de ser um caminho tranquilo. Por causa de uma grande fome, os descendentes de Jacó acabam indo para o Egito. E lá, com o passar do tempo, eles se tornam escravos, oprimidos por uma nação estrangeira. E não foi por pouco tempo não, a gente está falando de 400 anos. 4 séculos. É muito tempo de cativeiro. Um período que, claro, marcou profundamente a identidade desse povo. E aí vem uma grande virada na história. Deus escolhe um líder, Moisés, para comandar uma libertação que parecia impossível. E no Monte Sinai, essa liberdade ganha regras, uma constituição, digamos assim, a lei, com os famosos 10 mandamentos. É nesse momento que aquele grupo de ex-escravos se torna oficialmente uma nação unida por uma aliança com Deus. Mas essa liberdade recém-conquistada é posta à prova quase que imediatamente. A desobediência do povo leva a mais um período de provação, 40 anos. Uma geração inteira vagando pelo deserto. Foi um tempo de aprendizado, de purificação, antes que eles pudessem finalmente entrar na Terra Prometida. Muito bem, superada a fase do deserto, a nação finalmente se estabelece na sua terra. E aí começa a nossa terceira parte, uma fase completamente nova, a Era dos Reis. No começo, a nação não tinha um rei. Era liderada por juízes, que eram mais como líderes militares e tribais. Mas era uma época muito instável, um ciclo sem fim de obediência e caos. O povo, querendo ser como as outras nações, pede um rei, e assim surge a monarquia com figuras marcantes como Saul, Davi e Salomão, que construiu o grandioso templo em Jerusalém. Mas essa unidade do reino era bem frágil. Depois da morte de Salomão, a nação racha. Literalmente se parte no meio. O reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul. Essa divisão, claro, enfraqueceu todo mundo e abriu a porta para o que viria a seguir. E essa divisão nos leva direto para a quarta parte. A consequência inevitável da desobediência e da infidelidade. Pode acreditar, este é o ponto mais baixo de toda a história da nação.
Os profetas avisaram, e muito, mas a idolatria e a injustiça continuaram. O resultado? Primeiro, o Reino do Norte é completamente destruído pela Síria. Anos depois, é a vez do Reino do Sul. A Babilônia invade, destrói Jerusalém e o templo e leva o povo como prisioneiro para o exílio. 70 anos. Esse foi o tempo que durou o exílio na Babilônia para o Reino do Sul. Pensa só, um período de perda total, de reflexão profunda. Eles se viram sem sua terra, sem seu rei e sem seu templo. Mas a história não acaba no fundo do poço. A nossa última parte é justamente sobre a esperança que nasce das cinzas do exílio. É sobre a restauração e sobre a promessa que nunca foi esquecida. Passados os 70 anos, uma parte do povo consegue permissão para voltar. Eles encontram uma Jerusalém em ruínas e começam a tarefa dificílima de reconstruir o templo e os muros da cidade. É um verdadeiro momento de renovação. No fim das contas, se a gente pudesse resumir o tema central de toda essa jornada, seria este aqui: uma tensão constante entre a fraqueza humana de um lado e a misericórdia incansável de Deus do outro. É uma história que mostra que, apesar de todas as falhas, Deus continua buscando a reconciliação. E assim, o Antigo Testamento termina, com o povo de volta à sua terra, um templo reconstruído, mas ainda com um sentimento de espera, de que a promessa de um Messias ainda precisa se cumprir. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Se toda essa jornada longa e dramática foi a preparação, qual é então o clímax da história? Uma ótima questão para a gente refletir.